O ex-governador de São Paulo, João Dória, anunciou com estardalhaço que desistiu de disputar as eleições presidenciais. O anúncio imediatamente gerou uma onda de comentários nas redes sociais, em sua maioria lembrando que Dória não tinha nenhum apoio popular após sua atitude ditatorial à frente do Estado. O deputado federal Capitão Derrite avaliou: Dória desiste para tentar sair por cima de um sonho que sonhou sozinho. Os 2% o fizeram descer do ego qual carrega, mesmo depois de destruir São Paulo e terminar o desserviço do seu partido. Eu já sabia. Temos que lembrar que o candidato dele em São Paulo representa exatamente o mesmo. Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente no governo Bolsonaro, alfinetou. De tanto acelerar, bateu no muro. O deputado federal Daniel Freitas pontuou: Dória foi às lágrimas ao anunciar que desiste oficialmente da sua pré-candidatura. Ele afirmou: entendo que não sou o candidato da cúpula do PSDB e aceito. Como diria uma jornalista de uma certa emissora, o choro é livre. Fique em casa, a presidência a gente vê depois. O deputado federal Paulo Eduardo Martins, pré-candidato ao Senado pelo Paraná, comentou: João Dória desistiu de ser o que ninguém queria que ele fosse. A deputada federal Carla Zambelli satirizou: o homem do 1% desistiu. Tchau, querido. A internauta Elaine Faria apontou: Dória desistiu da candidatura. O preço do autoritarismo é a impopularidade. O ativista Alan Lopes asseverou: Dória arregou. Acaba de declarar desistência da sua candidatura. Mais um a se juntar ao time de fracassados da política brasileira. A realidade vai se impondo e eles passam a entender que o povo vomitou todos os canalhas. Só existe uma via para o Brasil: Jair Messias Bolsonaro. Coronel Tadeu, deputado federal aliado do presidente Jair Bolsonaro, apontou: urgente. Dória praticamente é expulso da política, mas faz um merchan para dizer que está cedendo em favor de uma construção política. Creio que hoje o tucanato está em festa. Olha aí o alívio. O empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, declarou: o Dória desistiu da pré-candidatura à presidência. O povo enxerga o teatro que políticos fizeram na pandemia, tentando crescer em cima de algo tão triste. Queriam destruir a economia, criar uma narrativa e se apresentar como salvadores da pátria. Mas o tiro saiu pela culatra. O empresário acrescentou: caro ex-político Dória, chegou o momento que você tanto esperava. Fique em casa. O deputado estadual Douglas Garcia ridicularizou: para não perder para a margem de erro, João Dória desiste de ser candidato a presidente. O deputado federal Carlos Jordi comentou: Dória desiste da candidatura à presidência. A margem de erro agora assume a liderança isolada da terceira via. O vereador Dylan Dantas, por sua vez, vaticinou: agora, oficialmente, Dória desistiu de ser candidato a presidente. Do desgoverno ao ostracismo, agora o calço apertada não se elege mais nem para síndico. Já vai tarde. O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, criticou: ao desistir da pré-candidatura, Dória mostra que a conta do autoritarismo é a impopularidade. Só lamento ele não ter desistido, na época, de mandar soldar e fechar portas de comércios e de prender pessoas que estavam na rua buscando seu sustento e de suas famílias. A internauta Elisa Bron publicou o vídeo do anúncio e disse: que cena patética! Dória não desistiu de se candidatar à presidência. Ele sempre soube que não tinha chance alguma. Dória desistiu de passar vergonha. O deputado estadual Gil Diniz disse: João Dória retira sua candidatura na esperança de salvar Rodrigo Garcia. Não conseguirão a presidência e perderão o governo de São Paulo. Ele publicou o vídeo da desistência e afirmou: a Globo está perdendo um ator. Dória ensina como chorar sem derramar uma lágrima. A plateia aplaude sem parar, na certeza de que o ator não voltará mais para a política.
A escritora Cláudia Wilde afirmou: João Dória sai temporariamente da cena política assim como entrou, representando um papel patético. O político autoritário tem um predicado que ninguém pode negar: sua expertise em portar-se como um autêntico canastrão sul-americano. O jornalista Rodrigo Constantino disse: o pai da vacina, o homem da ciência, o responsável pelo lockdown humanitário e ainda assim um pária no próprio partido, com todos tentando se livrar do fardo do peso da sua candidatura. João Dória, sim, Miriam Leitão, colheu o que plantou. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse: hoje o PSDB pôde dar ao Dória o mesmo veneno que ele deu a todos que o apoiaram durante a vida. Só fico triste pelos 2% dos brasileiros que ainda queriam votar nele. O deputado Anderson Moraes disse: João Dória desistiu de concorrer à presidência. Nunca deveria ter a cara de pau de se lançar, depois do caos provocado na pandemia, além de aumento de impostos, etc. Se os outros tiverem mancômetro de se retirar, é Bolsonaro por WO. O deputado estadual Gilberto Silva afirmou: colhemos o que plantamos. A permanência de medidas restritivas arbitrárias impostas por governadores e prefeitos a pretexto de combater a pandemia é um dos sinais de que, no Brasil, os cidadãos não vivem em uma democracia. Para um grupo de pessoas e empresas, a tirania ganha contornos de implacável perseguição política e ideológica, e esse grupo marcado vem sendo perseguido com medidas arbitrárias, como prisões políticas, buscas e apreensões, censura, bloqueio de redes sociais e confiscos. A Folha Política, que já teve todos os seus equipamentos apreendidos a mando de Alexandre de Moraes, atualmente tem toda a sua renda confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em decisão aplaudida pelos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos, a intenção é impedir o funcionamento da empresa, privando-a de sua fonte de renda. Há mais de 10 meses, toda a renda do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor pelo Pix usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático e trazendo os fatos da política brasileira. Pix ajude@folhapolitica.org. Excelência, dispõe da palavra, nobre deputado. Obrigado, presidente Charles. Uma honra ter essa sessão presidida pelo senhor. Obrigado. Presidente Charles, em 2018, assim que o presidente Bolsonaro venceu a eleição, eu estava caminhando em Copacabana e passei em frente a uma banca de jornal. E nela estava a revista Carta Capital. Na capa da Carta Capital, ela quis dizer a seguinte ideia: ela quis passar para o leitor que o Brasil tinha 57 milhões de imbecis. Na capa da Carta Capital. Mas a gente sabe que a Carta Capital é chapa branca, né? É uma revista, é como se fosse um folhetim da esquerda brasileira. 4 anos se passaram e eu vejo essa mesma citação vinda de um ministro do Supremo Tribunal Federal do nosso país. E aí eu penso, imagina se um membro da Suprema Corte americana fala mal do seu próprio país e do seu próprio povo. Eu gostaria de me dirigir ao ministro Alexandre de Moraes. Ministro, o senhor foi extremamente infeliz, pouco inteligente, demonstra pouquíssimo equilíbrio emocional. Eu estou aqui há quase 4 anos na Câmara dos Deputados. Eu nunca vi um deputado de situação ou de oposição chamar a internet de casa de imbecil. Eu nunca vi.
Eu nunca vi sequer até um deputado do PSOL que bate o dia inteiro no governo chamar um brasileiro que escreve ou que expõe a sua opinião de imbecil. O senhor foi indicado por um presidente que sequer teve um voto, que foi o presidente Michel Temer, que teve uma conjuntura política de união entre o MDB e o PT com o único objetivo de chegar ao poder, que é o que está acontecendo agora com o PSB do senhor Alckmin. Foi extremamente infeliz. Além de ter sido indicado por uma pessoa que não teve voto, o senhor também nunca teve voto. O senhor foi secretário de transporte do Kassab. O senhor foi secretário de Justiça do Alckmin. O senhor foi membro do Conselho de Justiça durante a gestão do ex-presidente Lula. O senhor só foi indicado. O senhor não teve um voto. Quando um cidadão lá de Trajano de Moraes, de Laje do Muriaé, de Taucara, de Aperibé, de Varriçai, de Porciúncula, municípios no noroeste fluminense do Rio de Janeiro, paupérrimos, que você tem uma empregada doméstica que consegue acessar a internet e dar a opinião dela, e o senhor chama de imbecil. Precisamos rever o Supremo Tribunal. Os 11 ministros, inclusive o senhor, são coniventes a uma opinião temerária e que podem ter reflexos seríssimos no nosso país. Muito obrigado, presidente Charles. Obrigado, nobre deputado Luiz